a gente consegue aí sistematizar um pouco os dados do que a gente alcançou até então. Então, a gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês. Temos aqui pessoas de várias instituições, né? E então, passando a palavra para a Carol, tá? Obrigada. Então, gente, bem-vindos, bem-vindas, né? Boa tarde. Eu vou apresentar, o trabalho que eu vou apresentar aqui, na verdade, ele foi, como a Grazi falou, ele foi apresentado esse ano lá em Montreal. Nós fomos para um congresso internacional de políticas públicas e apresentamos o trabalho com os resultados desses quase 2 anos. Ainda não temos 2 anos, porque vamos completar em setembro, né, de plataforma lançada. O que a gente pode dizer, né, em relação a esse retrato ou a essa cartografia do ecossistema de inovação social de Florianópolis. Para aqueles que não conhecem o observatório, né, ele é fruto de uma pesquisa conjunta de 2 núcleos de pesquisas aqui da ESAG, da UDESC, que é o Stratégos, que é coordenado pela professora Graziela Opsted, e o NISP, coordenado por mim, professora Carolina Gion, e que compõe essa equipe, um monte de gente, né, que estávamos inclusive aqui nessa reunião, fazendo uma reunião prévia justamente para tocar a pesquisa, né, e aproveitamos essa oportunidade justamente para abrir as portas, essa ideia, abrir as portas para que vocês possam interagir, discutir, dialogar, contribuir e também dizer, não, isso não é verdade, né, porque muitas vezes o que a pesquisa coloca, muitas vezes tem que dialogar e conversar e ser validado também com os atores, e essa é a ideia aqui. Então, esse trabalho, como eu falei, ele é de autoria minha, da Grazi e da Júlia, né, e foi apresentado, mas na verdade, pode passar, André, toda essa equipe compõe, né, o observatório, o pessoal está aqui, né, entre nós, tem toda essa equipe aí, que envolve tanto professores, a professora Luciana que está ali, né, a professora Júlia que está ali também, quanto alunos de doutorado, como o Hudson, a Patrícia que está se juntando também, mas tem outros que não estão aqui porque estão fazendo sanduíche ou estão em campo e que têm trabalhado muito para que isso pudesse ser colocado em prática, né, e efetivamente a gente chegar onde a gente chegou até aqui. Então eu vou apresentar os dados gerais e a ideia, assim, é que todos que estão aqui, que participam da pesquisa, a professora Grazi, a professora Luciana, enfim, os alunos que estão aqui, que também estão fazendo suas frentes, tem a Maria Eduarda que acabou, né, de defender a dissertação dela lindamente, né, sobre a questão dos resíduos sólidos. Então tem o João, o João que está trabalhando a questão da criança e adolescente, tem vários atores, pessoas aqui que estão trabalhando em frentes diferentes que eu acho que vão poder complementar, né, o que a gente vai apresentar aqui. Então, para iniciar um pouquinho o nosso foco, né, como é que a gente vê a inovação social e como é que a gente tem trabalhado, a gente vem desenvolvendo desde 2013 uma linha de pesquisa ligada à inovação social na esfera pública e essa primeira, digamos assim, essas primeiras experiências que a gente começou a pesquisar de 2013 a 2016, do lado mais do NISP, eu vou falar daqui a pouco do lado dos Stratégos, a gente focalizava, né, a sociedade civil e a ação da sociedade civil na inovação social. E nessa pesquisa a gente percebeu algumas coisas sobre a inovação social. Primeiro, que a inovação social não é algo que emerge apenas de um indivíduo, nem tampouco que surge do zero. A inovação social, em geral, ela surge de um campo de práticas. E, sobretudo, ela está inserida também no que a gente chama de arena pública, ou seja, nesse caldo, né, de práticas que se dá na cidade e que envolve uma série de atores que tentam resolver problemáticas, situações problemáticas ou problemas públicos. E, ao finalizar essa pesquisa, a professora Graziela também já vinha trabalhando a questão da sustentabilidade, né, com essa inquietude em relação a como a gente faz para viabilizar a sustentabilidade de fato no local, porque essa é a grande questão, né, da sustentabilidade. A gente tem um discurso lindo assim do ponto de vista global, mas quando a gente fala da cidade é sempre um desafio. Então a gente juntou essas duas inquietações, de um lado de entender a inovação social a partir de uma perspectiva mais política, olhando também para a ação dos atores, junto às políticas públicas, e essa inquietação da professora Graziela também, do grupo, né, que já trabalhava com ela, de entender como é que essa sustentabilidade se dá,
E a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho de olhar para a cidade como esse laboratório. Então a cidade, e por que cidade de Florianópolis? Porque Florianópolis, né, é considerada a Ilha do Silício. Florianópolis é a cidade da inovação no Brasil. Hoje ela tem se colocado nesse lugar, né, o secretário, né, que não me deixa mentir. E também da inovação social. A gente tem uma série de iniciativas, como o Social Good, como o próprio ICOM, né, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, diversas organizações que estão promovendo soluções para os problemas públicos. E será que, o que isso está levando, né? O que a gente está, para onde a gente está indo com isso? Então a gente começou o nosso foco então era justamente entender o que a gente chama dessas experimentações democráticas, é por isso que está no título ali, né, Ecossistema de Inovação Social e Experimentação Democrática. A ideia é que ao fazer isso, né, essas iniciativas, elas estão aprendendo a lidar com o problema, publicizando esse problema, encontrando possíveis soluções, caminhando, e isso não é uma tarefa de um único agente, isso é uma tarefa de uma rede que é bastante densa, complexa. Então, como é que a gente faz para entender essa rede? Como é que a gente faz para acessar essa rede? E aí, justamente, nosso enfoque, diferentemente da gente partir de uma ideia, inovação social é isso, e eu vou lá tentar entender se isso existe ou não existe em Florianópolis, a gente se fez a pergunta que antecede: o que é que temos em Florianópolis? Vamos ver as práticas, vamos ver o que é que esses atores de fato estão fazendo, os dilemas que eles estão encontrando. Então, nossa perspectiva parte de uma abordagem pragmatista e pragmática, ou seja, baseada também na sociologia pragmática. E a gente trabalha com duas correntes, que eu não vou ter tempo de abordar aqui, mas enfim, alunos que estão fazendo epistemologia, a gente vai passar por isso. Enfim, alunos da graduação, a gente vai falar por isso. E os demais, se tiverem interesse, estamos sempre ali no NISP, né, estudando. Mas duas grandes correntes que a gente trabalha dentro desse campo maior do pragmatismo, da sociologia pragmática, que é a teoria da autorrede, e porque a gente entende que a inovação ela se dá em rede e ela se dá por associações entre diferentes expertises, e ela é fluxo, ela é processo, ela é agenciamento, ela é muito mais processo do que necessariamente algo que você consegue pegar e dizer, isso aqui tem inovação social, né? Isso aí é o produto, é o final. Mas como é que ela se produz? Ela se produz em processo. E trabalhamos também com a sociologia dos problemas públicos para entender essa outra interface que é muito importante, cara, para nós, que para a gente, inovação social é transformação no espaço público, na esfera pública. Então, para eu fazer inovação social, se eu estou chamando de social, esse social ele é construído também coletivamente, e aí tem uma dimensão política que é super importante, então por isso a gente faz esse diálogo, né, com a sociologia dos problemas públicos. Mas enfim, isso vai ficar bem mais claro quando a gente mostrar a abordagem, né, e pode passar, André. Então, o que isso tem a ver em qual contribuição que isso pode dar para entendimento dos ecossistemas de inovação social? Então, a gente já tem uma literatura sobretudo ecossistemas de inovação, porque o tema da inovação ele é bem anterior à da inovação social, e essa literatura de inovação ela já avançou no entendimento dos ecossistemas de inovação, só que quando aplicada para entender a inovação social, a gente percebe que há muitos limites, até porque a inovação econômica e tecnológica ela tem características muito diferentes dessa inovação social que a gente está falando aqui. Então, quando a gente usa e coloca o pragmatismo aplicado a entender esses ecossistemas, o que é que isso ajuda? Primeiramente, entender realmente essa inovação social dentro de um ecossistema. Ecossistema é uma palavra que vem, né, da ciência da ecologia, né, da sociologia ambiental, e a gente é uma palavra que remete à interação. Não dá para pensar ecossistema sem pensar nesses processos constantes de inter-relação, de interferência mútua entre os agentes, né? E quando a gente olha isso para a inovação social, o que isso nos diz? Alguns elementos importantes. Primeiro, essa ideia de pensar a inovação social tem um tempo, tem uma história, tem uma trajetória longa, que não é... Inovação social não é só produto de uma excelente ideia, de alguém que é um gênio e teve uma ideia para resolver, né, o problema, mas ela é, na verdade, o produto de uma
configuração e reconfiguração constante, né? Entre essas práticas que se encontram, esses saberes que se encontram. Então, é o saber do pescador que se encontra com o saber, enfim, da pessoa do engenheiro que consegue construir determinada, fazer de determinada forma, né, a pescaria, que se encontra também com o saber da universidade, e isso produz alguma coisa, né? Então, tem uma inscrição local, tem essa ideia também que tudo isso acontece em arenas públicas. Esse conceito de arena pública é muito caro para a gente, porque ele tem a ver com um olhar para a ação pública, não como algo que é só governamental. A ação pública é o lugar de vários atores, né? Quando a gente olha os problemas da cidade, olhando para Florianópolis, né? A questão da poluição das praias, não é um problema só do prefeito de Amoedo, né? Não é só um problema da Fátima, é um problema de todos nós. Como é que a gente lida com esse problema? Como é que a gente publiciza ele? Quem a gente acha que... Quais são construídos ali? Entender como isso é construído, como esse saber se promove, como ele vai, como a gente está fazendo no caso do Fórum de Políticas Públicas, né, que está a Cíntia aqui para me complementar. Então, essa ideia de que esse saber vai se construindo ao longo do tempo, a partir das situações problemáticas enfrentadas, das situações de provas enfrentadas pelos atores. Então, a gente está vendo, por exemplo, no fórum, que o primeiro grande desafio era, a gente quer um fórum intersetorial de políticas públicas. Mas o que é um fórum intersetorial de políticas públicas? Quem compõe esse fórum? Quem está dentro e quem está fora? O que a gente vai fazer? Qual é o nosso papel? A gente vai fortalecer conselho, mas para a gente fortalecer conselho, o conselho tem que participar da gente. O conselho nem reconhece a gente como fórum, como é que a gente faz? Então vamos criar uma forma de reconhecimento. E na medida que os atores eles vão encontrando, né, formas de instituir, eles vão transformando, eles vão fazendo inovação social. Esse social já não é mais o mesmo que era antes, é um outro, né? Então é nessa arena pública que esse conhecimento se constrói, e é preciso a gente entender esses processos que a gente chama de investigação pública. Por que a gente chamou todos vocês para cá? E aqui, claro, tem gente da universidade, tem pesquisador, tem aluno, mas tem também gente das organizações, gente do poder público, pessoas que estão atuando, né, lá junto dos nossos parceiros. Porque a gente acredita que é nesses lugares é que o conhecimento se constrói e que a teoria ela é produzida, então, em conjunto com esses atores, né? Então, produzir inovação social no campo do gênero ou do direito à mulher está sendo feito lá, pelas mulheres que estão enfrentando as violências todo dia, né? Quem está trabalhando, quem está aprendendo e construindo aprendizagem sobre desenvolvimento comunitário é quem está fazendo o desenvolvimento comunitário. Então, essa é a ideia, né? E aí, a gente a gente começa a pesquisa em 2016, né? A nossa estratégia passa a ser criar uma plataforma digital. E aí, por que a plataforma digital? Porque a plataforma digital, cada vez mais, tem sido um meio, né, dentro da literatura especializada sobre os ecossistemas de inovação social, um meio para promover essa colaboração, né? Então, essa rede ela é muito dispersa, é uma rede ampla, a gente vai ver aí. E como é que a gente faz com que os atores se reconheçam parte dessa rede, que eles conversem entre si, que eles também possam ter espaços de articulação? A plataforma é um meio para isso. Primeiramente, para mostrar e dizer, olha, aqui existem tantas dessas iniciativas, como essas iniciativas estão organizadas, se elas se interagem. Então, a plataforma foi uma estratégia para isso, para a gente olhar para isso. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês é justamente o que a gente pôde aprender com essa cartografia, né? O que a gente pode dizer desse ecossistema a partir dos dados que a gente tinha. Porque a gente tinha, e a gente ainda tem hoje, né, uma intuição, puxa, Florianópolis é um celeiro de coisas legais. Tem muita coisa boa acontecendo. Então, dentro da universidade, enfim, lá naquela região, né, dos polos, em torno da CAT, né, tinha muita coisa acontecendo. Nas próprias comunidades tinha muita coisa acontecendo. O IVG, digamos, pilotando do seu lado e pilotando do seu outro lado. E a gente com aquela sensação, puxa, isso aqui é um laboratório de política, de inovação social. Só que a gente, na ciência, né, graças a Deus, e que possamos continuar assim, a gente tem que ter evidências. A gente não pode só ficar, né, no que a gente acha. Então, a gente precisava produzir essa cartografia para conseguir efetivamente mostrar e, ao mesmo tempo,
fazer com que esses atores, que eu acho que é o mais importante de todo esse trabalho, usassem esse conhecimento. Então, é um conhecimento que é coproduzido, que é feito junto com os atores, porque nada disso seria possível se a gente não tivesse os parceiros que a gente tem. A gente articulou com 11 parceiros institucionais, alguns deles estão aqui hoje. E esses parceiros também, né, com suas redes, ajudaram muito a gente nesse processo da cartografia, além dos alunos que se envolveram, das pesquisas. Então, isso que fez a gente chegar onde a gente chegou. E aí, a gente pode entrar rapidinho ali na plataforma, só para quem ainda não fuçou, entrou lá na plataforma, né? Só para falar um pouquinho dos usos, né? Para que a gente, como a gente pode utilizar, né? Então, a plataforma, enquanto estratégia, ela tem várias utilidades, 1001 utilidades, né? É meio bombril, mas enfim. Ela faz o georreferenciamento, então a gente consegue ver as bolinhas ali no mapa, né? André, se você descer um pouquinho, né? A gente vai ver ali que tem as mapeadas. Mapeadas significa que a gente só observou, né? Até a gente discutiu que a gente vai mudar aquilo ali, porque a gente observou todas essas. Então, a gente observou mais de 300 organizações, né? Quase 310 organizações até agora. Só que dessas só observadas, ou seja, a gente sabe que existe, a gente sabe o que ela faz minimamente, tem um contato dela, a gente tem 199. Observada significa que algum aluno aqui, ou algum professor, algum projeto nosso, foi lá, visitou, conversou com aquela organização, com aquela iniciativa, com aquele movimento, com aquele coletivo, e a gente já sabe o que ele faz, não só o que ele faz, mas também quais os problemas públicos que ele atende, como é que ele faz, a gente já consegue saber se ele tem alguma incidência na esfera pública ou não, com quem ele se relaciona, tecnologia, alguma metodologia. Então, a plataforma, ela permite o georreferenciamento, como vocês estão vendo, a observação, então a gente consegue olhar com mais profundidade essas experiências e saber efetivamente o que elas estão fazendo e as suas práticas. E a gente consegue, também se você quiser abrir uma observada aí só para a gente ver as informações que se produzem, né? Então aqui é um projeto social, digamos, né? Então tem as informações básicas, eu acho que abre outra, porque talvez não esteja abrindo para mim. Então a gente tem as informações iniciais, né, de o que ela faz, nesse caso é um projeto social, de uma organização da sociedade civil, mas a gente tem, aí é outra organização da sociedade civil, então nesse caso é uma associação, já não é só um projeto, então a gente tem desde programas, que são mais programas da universidade, programas governamentais, programas das próprias empresas, né, de responsabilidade social, até organizações, que aí associações, fundações, cooperativas e também redes, plataformas, tem muita coisa aí dentro. Então, aí as informações, a gente tem tanto as informações mais básicas, né, do contato, do que ela faz, quanto em que causa que ela atua, qual o público que ela atende, que público ela mobiliza para além daquele que ela atende, a questão das soluções que ela promove, teria que André vai entrar aí, mas tem algumas informações que para a gente acessar, a gente tem que se logar, né? Pode se logar pelo Gmail também, não precisa ter senha. E aí, as soluções que ela promove e a parte mais das parcerias que ela tem, tanto parcerias com outras iniciativas, como parceria com atores de suporte. E aí, além do georreferenciamento, aí só para passar para os outros. Aí a gente vai no ecossistema de inovação social e a gente consegue ver também a rede, né, que essas organizações e como essas organizações interagem. Então, a gente consegue olhar para elas, observá-las, mas também entender melhor essas interações, como elas se dão, e entender melhor que composição tem esse ecossistema do ponto de vista de segmentação. Então, quem que conversa mais com quem que está mais isolado, né? Então, essa rede é uma rede viva que a gente vê que tem algumas organizações que estão isoladas, mas ela está ficando uma rede cada vez mais densa, cada vez mais difícil também, né, da gente entender, lógico, olhando assim, né?
Mas a partir do momento que a gente vai entrando na cartografia, e aí eu já vou para o outro slide, se for possível, André, você abrir o slide e deixar isso aí, só pegar o slide e não fecha isso aí. A nossa metodologia, rapidinho, passando. Então a gente tem 4 momentos, né? E aí eu vou apresentar os resultados olhando um pouco para esses 4 momentos. O primeiro momento que a gente faz essa análise, primeiro, que antecede o ecossistema, que é qual a inscrição territorial desse ecossistema, como é que ele emerge, quais os problemas públicos que a cidade tem e qual a configuração também em termos de infraestrutura institucional para apoiar essa inovação social. Então, é o que a gente chama de inscrição socioterritorial, institucional, né, desse ecossistema. O segundo ponto é a cartografia em si, que é isso que eu apresentei na plataforma. Então, tanto fazer o georreferenciamento, quanto entender essa rede. Então, como essas organizações, elas interagem, com quem elas conversam, e a partir daí, entrar num segundo momento, que é essa etnografia das arenas públicas. Então, na hora que a gente começou a ver que existia densidade de relações, atores-chave, porque a gente começou a ver isso, a gente começou a perceber que, puxa, tem algumas dinâmicas que a gente precisa acompanhar mais de perto. Então, vários trabalhos foram sendo feitos. Então, na Arena da Criança e Adolescente, que é o João e o Thiago que estão tocando, digamos, pilotando esse barco. A Maria Eduarda que fez, né, na Arena dos Resíduos Sólidos. A gente tem um trabalho da Cíntia no Fórum de Políticas Públicas, o André que está começando com segurança alimentar e vários que estão novos chegando. A Mari que também está estudando a questão do gênero. Então, a gente começa a perceber assim, que ao acompanhar essas dinâmicas, a gente consegue entender muito melhor a configuração. Aquilo que a gente pensava, né, a Duda pode depois complementar, mas o que a gente tinha quase que desfocado, né, Duda? Parece que a gente bota um foco e a gente consegue visualizar esses diversos subgrupos, né, dentro da arena, quais são as práticas de cada organização dessa e como é que as inovações sociais emergem dessas interfaces, né, dessas relações, né? Ou não, às vezes justamente há tanto conflito, tanta controvérsia que a inovação social a gente não está só, né, olhando para a inovação social, a gente está olhando justamente as condições que podem facilitar ou não esses processos. E aí, claro, essa inter-relação entre as escalas, o olhar para o macro e o micro, né, relacionados. Então, a arena pública é o espaço onde a gente pode fazer isso. Se você conseguir voltar para a plataforma, você mostrar ali que a gente tem as arenas públicas. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter um olhar um pouco mais aproximado para esses campos, né, que a gente chama de campos de política ou arenas públicas, onde a inovação social, onde as inovações sociais vão emergir ou não, né? E aí, se a gente entrar ali na aba arenas públicas, vocês vão ver que a gente já consegue ter um olhar sobre alguns problemas da cidade. Então, por exemplo, no caso da criança e adolescente, a gente tem ali, né, o que se apresenta nos relatórios, né, públicos da cidade sobre quais são os grandes problemas ligados à vulnerabilidade de crianças e adolescentes em Florianópolis. E embaixo a gente já consegue ver a rede que é formada, né, sobretudo, aí tem um agente que é fundamental, então a gente poderia entrar na análise de cada uma dessas arenas. Hoje eu vou falar do ecossistema, né, mas nessa arena específica a gente tem um ator fundamental que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, em torno do conselho, você tem uma série de organizações, né, e essas organizações a gente conseguiu observar, está conseguindo, graças ao trabalho, grande parte delas para entender como elas estão atuando, quantas pessoas elas estão atendendo, o que é que elas fazem, como elas fazem, que dificuldades elas têm. Então, na medida que a gente consegue enxergar melhor isso, a gente consegue dizer, né, o que a gente está fazendo de diferença nesses campos de causa que a gente está, que esses atores estão atuando, né? Voltamos para lá. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? É quase que visibilizar, né, um conhecimento que já está lá também, né?
Porque na hora que eu faço isso, eu não estou inventando a roda, eu estou também descrevendo, né, como que está acontecendo, e o que está acontecendo vai levar a gente para onde. E é a partir daí que a gente pode construir futuros possíveis também, né? Então, a nossa situação hoje com a criança e adolescente é essa. O que a gente precisa para sair disso, né? Essa ideia de estar sempre... e aí, essa inter-relação entre as escalas é bem importante. Gente, eu estou falando demais. Então, eu queria andar rápido porque ainda tem os dados. Então, para fechar e dar tempo da gente discutir, eu vou ser breve, vou tentar agora apresentar, então, os resultados, né, dessa análise. Então, do ponto de vista institucional, começando por aquela dimensão institucional, né, que a gente analisou, o que a gente pode dizer? Primeiramente, assim, Florianópolis é reconhecida, né, como no Brasil, como a cidade da inovação, inclusive foi reconhecida pelo próprio Ministério, né, da Ciência e Tecnologia como uma das 10 melhores cidades, né, para inovar. E isso não é só um reconhecimento marqueteiro. Isso tem a ver com a história da cidade, né? Porque a maioria aqui é daqui, então eu me passo de falar isso. Mas a gente sabe que nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 90, a gente tem um projeto que é intencional, né, de formar polos tecnológicos na cidade. E em torno desses polos a gente tem uma série de iniciativas que vão emergir, tanto do ponto de vista da inovação econômica, tecnológica, mas também da inovação social, né? Então, esse processo todo, né, a gente tenta ali resumir, mas assim, a gente culmina então em 2009, né, hoje, bom, Municipal de Ciência e Tecnologia e vários dispositivos legais criados, não é, Tiago, que é um grande desafio, não é só criar o dispositivo, é como fazer ele funcionar, que está em torno justamente da criação do Conselho Municipal de Inovação e de um fundo, né, Tiago? E essa lei, ela é muito interessante porque essa lei, ela já diz ali que a inovação, ela não se coloca apenas como inovação tecnológica e econômica, ela já coloca a inovação como um meio de promoção da sustentabilidade, né, e que envolve a questão social. Então, é uma lei que abre para isso, e a gente está vendo hoje o nosso secretário, né, que está trazendo essa questão da inovação em tanta coisa. E que diferença é essa, né? Essa era a pergunta que a gente queria fazer. E entender realmente como eles promovem a inovação social, o que é inovação social para essa ilha e que práticas são essas também. E entender a inovação social num contexto de histórico, num contexto de história longa. Não achar que inovação social é só o que aparece depois dos anos 90, mas existe uma trajetória na cidade de atuação junto aos problemas e que a gente precisa entender que trajetória é essa. Então, a partir daí, a gente vai para a cartografia, né, desse ecossistema e o que a gente pode perceber, né? Eu peço perdão pelos gráficos que estão em inglês, porque eu não tive tempo de fazer a tradução, porque eu peguei os gráficos da apresentação que eu fiz lá em Montreal. Mas quando a gente olha ali para os atores, né, para a cartografia, a gente percebe que a gente tem 220 atores de suporte e 293 iniciativas promotoras de inovação social que foram mapeadas. Esses números não estão exatamente iguais ao que eu mostrei na plataforma, porque os números da plataforma mudam constantemente. Então, cada dia que vocês olharem ali, vai ter um número diferente, porque a gente está sempre, né, atualizando. Os próprios atores, eles estão entrando na plataforma, estão colocando dados. Então, naquele momento, em junho, a gente tinha 220 atores de suporte e 293 iniciativas promotoras de inovação social. O que isso indica? Uma alta proporção de suporte. A gente pode dizer, puxa vida, né? Enfim, essas iniciativas estão bem, porque tem quase um suporte para uma iniciativa, né? Mas não é bem assim. Se a gente olha pela distribuição dessas funções, né, olhando um pouco que um ecossistema tem que ter um equilíbrio dessas funções de apoio, a gente percebe que tem muito mais apoio, se vocês forem ver ali para o gráfico, um suporte técnico, articulação e financiamento, né? Então, basicamente, a gente percebe, e treinamento também é forte, então a gente percebe que esse apoio é um apoio mais inicial, né, quando as iniciativas estão formando. Quando a gente olha para os apoios mais para a organização e após a iniciativa já está atuante, que é a aceleração, que é a incubação, que é laboratórios, né, que é pesquisa, essa parte ela é mais reduzida.
Então, isso também indica, né, uma necessidade, talvez, de pensar, né, nesses outros suportes. Quando a gente olha o balanceamento de onde vem esse apoio, mais de 50% está apoiando o associativismo, enquanto que 47% está ligado mais ao apoio aos negócios, chamados negócios sociais, ou que a gente está chamando de empresa com missão social. São empresas, né, negócios de impacto, que vão surgir para resolver problemas públicos. Então, a gente percebe que há um certo equilíbrio nesse apoio, né? Então, não há assim, um apoio apenas a um determinado grupo, né? E um equilíbrio também em termos das formas de financiamento. Do financiamento, só o funding grants que estão ali, não estou falando de todo o suporte. No financiamento, a gente percebe uma participação quase que 33%, governamental, associativa e de empresas. Então, o financiamento do ecossistema também é balanceado entre esses três setores. Agora, quando a gente olha para o suporte como um todo, né, a gente percebe assim, que o governo, em termos de percentuais, só corresponde a 21% das iniciativas de suporte. E as universidades, menos ainda, 8%. Então, é pouco ainda, né? Para um ecossistema que se quer fortalecido. Então, é muito importante um incentivo maior, né, e uma intencionalidade maior e um foco maior justamente na articulação desses atores, né? E aí, em termos de atuação, isso também se confirma que 65% dos atores de suporte ou atuam na escala local ou na regional. Então, a gente tem pouco suporte ainda, internacional e nacional. Então, o ecossistema ele pode ser muito mais, digamos assim, criativo, né, nesses laços ou nessas relações com as iniciativas nacionais e internacionais. Podemos passar. E aí, quando a gente olha para as inovações sociais, o que a gente pode dizer? A gente tem 293 iniciativas de inovação social mapeadas. Eu estou falando só aqui das mapeadas, tá? Depois eu vou entrar nas observadas. Então, dessas mapeadas, a maioria, e aí é muito interessante também isso, o nosso ecossistema ele é majoritariamente um ecossistema formado por organizações da sociedade civil. Ele tem uma emergência muito mais top-down, né? E com esse tecido associativo, né, que forma esse ecossistema. A maioria, 58%, então, vem da sociedade civil e apenas 10% a gente pode caracterizar como negócios sociais, ou seja, empresas mesmo, né, que tem uma visão de impacto. 20% de universidades. Então, aí, nesse lugar, as universidades são mais atuantes, né? Elas são mais atuantes nas iniciativas, especialmente através da extensão, do que no suporte. Apenas 3,5% são do governo. Isso aí também, eu me coloco aí, né, o meia-culpa, porque é uma atividade, isso eu já conversei com o Thiago, que a gente precisa descobrir melhor as iniciativas governamentais, porque infelizmente ainda é difícil, né, essa publicização e a gente conseguir entender dali, de todas as iniciativas que temos, o que é inovação social. Né? Então, de fato, há pouco ainda mapeada em termos de iniciativas de governo. Se a gente olha para essas iniciativas, o que a gente pode dizer delas? Primeiro, há uma dispersão grande de causas. Então, a gente conseguiu linkar 24 causas. Então, vocês imaginam que se a gente imaginar, né, Duda, que cada causa dessa a gente tem né, os deuses ali da Duda, então é muito complexo, assim, é muita dispersão. Então, a gente precisa também começar a olhar e tentar agrupar, né, esses esforços. Tentar ver para onde eles estão indo, né? O que eles estão visando, né? E aí, se a gente olha a partir desse agrupamento, tentando olhar para campos de política pública, a gente tem 4 grandes grupos. O grupo que a gente chama de seguridade social, ou de ligado às políticas sociais básicas, que é assistência social, saúde, educação, esporte, cultura. Um segundo grupo, que é mais voltado para o meio ambiente e sustentabilidade, e aí tem uma infinidade de coisas que vai desde a produção orgânica, a questão da reciclagem do lixo, a questão da promoção, enfim, de
de consumo consciente, então tem uma série de iniciativas, né, nessa linha. Então a gente percebe que é interessante ver isso, que é meio a meio, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem um tecido associativo mais tradicional, ligado à vulnerabilidade, a gente tem também um outro que é muito voltado para essa questão da promoção do meio ambiente, da biodiversidade, etc. E no terceiro grupo a gente tem defesa de direitos e mobilização política. Então, todas as organizações que estão ligadas à defesa de direitos, tanto de minorias, né, raciais, de gênero, a questão da inclusão de pessoas com deficiência, e também organizações de advocacy e mobilização, como Politize, etc. E, finalmente, o último grupo, que é um grupo que ainda não é majoritário na plataforma, mas que ele aparece com uma força muito grande, que tem a ver com a parte do desenvolvimento urbano e comunitário, e o foco na cidade. Então, na questão da mobilidade, na questão da segurança alimentar, enfim, de outros temas ligados à cidade mesmo, ao desenvolvimento urbano. E aí, se a gente olha essa rede como um todo, né, entrando ainda na cartografia, olhando para a interação e a governança, a gente percebe claramente também que a governança, ela não tem um centro, assim, não existe um ator que seja um ator central ou um ator que, o que a gente poderia dizer que instaura uma governança hierárquica ou uma governança mais centralizada. É bastante difusa essa governança, mas ela não está em diversos níveis, né? E a gente percebe que há uma dispersão, assim, há atores-rede quase como ilhas dentro desse mar aí de iniciativas, né? Alguns congregam, então, ainda há pouca colaboração entre os atores e ainda há uma segmentação forte. E aí, realmente, a gente fala do efeito clube, né? Na dissertação da Duda isso ficou bem evidente. Então, por exemplo, se você fala do Conselho de Políticas Públicas, ele vai congregar determinados atores, mas que não vão conversar com outros espaços de articulação mais empresariais, por exemplo. Então, esses grupos, eles estão dialogando em lugares diferentes e, muitas vezes, eles estão construindo estratégias também que não necessariamente são estratégias convergentes, né? Então, isso a gente tem que se perguntar como fazer, né, para a gente construir uma governança mais colaborativa, né, e fazer pontes entre essas diferentes ilhas aí. E aí a gente entra na observação, que eu já vou fechar para a gente ter um tempo aí bom de conversa, que é assim, quando eu falei para vocês que a gente primeiro faz o mapeamento, né, e aí num segundo momento a gente visita a organização, observa e vai mais a fundo, para entender como ela pratica, de fato, né, como ela tenta responder esses problemas públicos e justamente que regimes de ação são esses, que inovação social é essa, como ela é produzida. Então a gente percebeu claramente que diante desses campos de política, a gente teria 4 grandes grupos, né, que são mais, que seriam os grupos mais, que aparecem mais nas observadas. É claro que isso também, né, é o que a gente conseguiu chegar. A pesquisa, quanto mais a gente adensa em dados, mais a gente pode também ver outras coisas. Mas hoje, nesse momento, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que existem 4 grandes grupos e 2 que são mais proeminentes, que são esse da segurança social, como a gente chamou, e o ligado às questões de meio ambiente e sustentabilidade, né? E 2 grupos menores, que é o grupo de garantia de direitos e advocacy, mobilização política, e o de desenvolvimento urbano e comunitário. E aí, se a gente olha para esses casos, e aí eu vou trazer alguns elementos dos casos para tentar mostrar para vocês um pouquinho a lógica, né, desses atores, a gente percebe que são lógicas bem distintas de atuação. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode concluir. A inovação social não é inovação social do mesmo jeito, né? Dependendo da arena pública que a gente fala. Então, tem formas de promoção da inovação social que são distintas. E também consequências diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente tem um primeiro grupo, que a gente tem 39 casos observados, né? E a gente pode chamar esse campo de seguridade social, porque aí estão os campos de política social mais tradicionais, né? Então, o campo de ação social mais tradicional, que seria educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, né? E aí, o que a gente percebe aqui?
Aqui, a maioria das organizações são do campo associativo, eu quero dizer que elas são associações sem fins lucrativos, né? Elas emergem de uma mobilização voluntária, né? E, em alguns casos, comunitária, e outros, muito comum também, religioso, né? Então, tem uma inscrição, né, nas organizações baseadas na fé, organizações ligadas à igreja, seja católica, seja espírita, seja evangélica, né? Então, ali a gente tem alguns exemplos, como a Casa da Criança, a gente poderia ver a SET, né, que entram nesse grupo. Nesse caso, a inovação social está muito associada à oferta de serviços públicos para as populações mais vulneráveis. E aí é interessante, esse grupo está em cima do morro, né? O outro grupo que eu vou mostrar está mais embaixo do morro, né? Está mais na cidade de baixo, porque aqui a gente tem, igual o Rio, né? De cima e de baixo. Então esse grupo, ele está muito na linha de frente, né, das vulnerabilidades sociais, e ele geralmente faz a inovação social a partir da inserção na política pública. Então, eles participam dos conselhos de política, né? São grupos que têm um espaço forte, e a atuação política deles está muito associada a essa participação na política e nos conselhos, e eles vão trabalhar muito a partir, inclusive, recebendo recursos, né, governamentais, né? Então, recebendo financiamento governamental. O segundo grupo já é um grupo quase, né, a gente conseguiu observar quase pau a pau, quase o mesmo número de organizações, 35, e a gente aí tem 35 casos aí, e que a gente chama esse grupo de meio ambiente e sustentabilidade. Aí a gente vai ter um grupo que é bem mais heterogêneo do que o primeiro, né? Então, é um grupo que também, tanto em termos de formatos organizacionais, a gente encontra outros formatos, que não é só o associativo. Então, aí a gente tem coletivos, aí a gente tem também o que a gente chama de empresas com missão social ou negócios de impacto. A gente tem entre esses 35, 11 são negócios de impacto, o que é um número, né, relativamente importante, tendo em vista que todo esse movimento de negócio de impacto é bastante recente, né? Então, e eles têm também uma coisa que chama atenção, eles têm muito mais conexão nacional e internacional. Então, é um grupo que está mais ligado às redes, né, internacionais, e que tem formatos também de atuação que utilizam muito da tecnologia social, da própria tecnologia, né, que mobilizam de outras formas, que não é aquela forma de mobilização política tradicional. Eles têm uma diversidade do ponto de vista de atuação também, uma criatividade em termos de atuação muito interessante. Então, tanto podem fazer mobilizações, como o caso do projeto RUT, né, que é de limpeza de praias, mobilizações, mutirões, como também, no caso do CEPAGRO, tanto as feiras, como depois a Revolução dos Baldios, que depois vai se tornar uma iniciativa em si, né? Então, a gente percebe que são como... algumas organizações dessas, elas são incubadoras de outras iniciativas também. O terceiro grupo, como eu falei, é o grupo ligado à defesa de direitos e à mobilização política, e ali a gente tem um grupo que tem o foco é justamente promover outras possibilidades ou criar novos direitos, acesso, né, aos direitos. Então, acesso à cultura, acesso à igualdade racial, de gênero, a questão das pessoas com deficiência. E também aqui você tem o uso, não necessariamente da tecnologia mesmo, né? O outro grupo é mais tecnológico, no sentido de usar tanto a tecnologia da informação, quanto a comunicação e as redes sociais. Aqui é o uso de tecnologias sociais, né? Formas de organizar diferentes. Então, por exemplo, a Coepad, né? Que é uma cooperativa formada por pessoas com deficiência e que produz, enfim, material de papelaria, roupas, etc. Então, a gente vê que tem formas, ou o Politize, que faz mobilização política por meio das redes, né? Então, formas de atuação também que são bastante inovadoras. E, finalmente, o grupo menor que nós observamos, mas que a gente acha que é um grupo que é bastante importante de se observar com mais detalhe,
é o grupo ligado ao desenvolvimento urbano e comunitário. Então, esse grupo, embora apareça com menos iniciativas observadas e também mapeadas, é um grupo minoritário, assim, do ponto de vista... mas cada organização dessa faz um barulho grande, ou cada iniciativa dessa tem um impacto, digamos assim, na cidade muito grande. Então, ali a gente pode ver, né, o ICO, né, que é uma instituição de desenvolvimento comunitário, uma fundação comunitária que articula uma série de ações, a Revolução dos Baldinhos, as associações comunitárias, o Floripa Amanhã, enfim. São organizações que realmente estão preocupadas com a questão do desenvolvimento urbano e o direito à cidade. Então, elas estão trabalhando a partir de uma lógica de articulação mesmo, né, com outras organizações. E aí, elas também elas vão ter formas de atuação bem delas, bem específica delas, né? Como a gente chama as organizações intermediárias, que não são necessariamente, não estão na linha de frente, mas estão articulando outras, né? Para atuar. Bem, então assim, para resumir, sintetizar as conclusões, o que a gente pode dizer desses resultados? Primeiramente, assim, que o que a gente levanta aqui, discutindo com a literatura internacional, a gente pode dizer que algumas dessas coisas que a gente consegue ver, elas colocam luz sobre as dinâmicas, as especificidades de um ecossistema de inovação social num país em desenvolvimento. Temos que dizer que estamos no Sul Maravilha, né? Eu sou baiana, então a gente já está aqui numa região que se destaca muito do Brasil, tanto em termos de DH, quanto em termos de renda per capita, né? Então, assim, muitas das nossas experiências se aproximam muito, né, dos países desenvolvidos, mas estamos ainda no Brasil. Então, o que a gente pode perceber é que o que a gente consegue levantar ajuda a entender, dificultar a inovação social, né, em países em desenvolvimento. Então, aqui a gente consegue enxergar nessa tabela aqui, mais ou menos, que dimensões a gente conseguiu identificar, né? E onde está Floripa, né, nessas dimensões. Então, assim, do ponto de vista macro-institucional, né, a gente conseguiu levantar as leis, as regulações, a gente percebe que Floripa já tem pelo menos uma lei, isso é algo muito interessante. Outra coisa que é muito interessante, esse marco foi uma mobilização dos próprios atores do ecossistema, sobretudo liderados, né, pela CAT e pelos filiados à CAT, mas que tiveram um papel nessa regulação, na implementação do dispositivo, isso é muito interessante, mas temos o desafio de fazer ele acontecer, né? Tanto de ocupar o Conselho de Inovação e ter um espaço nesse Conselho de Inovação para falar de inovação social e não ter vergonha disso, né? Dizer isso é importante, isso é fundamental, como também fazer esses dispositivos apoiarem também aqueles outros grupos, porque geralmente assim, né? O que a inovação apoia geralmente é o grupo que está mais inserido na tecnologia, que está mais inserido e articulado com os polos, mas a inovação social não se dá só ali. A inovação social ela se dá em vários outros lugares que precisam ser vistos também, e precisam ser financiados, precisam ter apoio, né? Então esse é um aspecto. Com relação à cartografia, se a gente olha para a oferta, eu falei para vocês, há uma diversidade que isso já é uma coisa boa, né? Então a gente percebe que há envolvimento, né, dos atores, dos diferentes segmentos, há um certo equilíbrio no financiamento, embora no suporte ainda tenha um desequilíbrio mais são os próprios atores que estão dando suporte, né, que estão criando os espaços de suporte, então precisa de maior apoio do governo e maior apoio também das universidades, mas já há uma certa, né, um certo envolvimento, isso já é muito bom, mas precisamos estimular a cooperação entre esses segmentos. Então, e esses atores, porque se eu dou suporte para o Hudson de um lado, aí vem a Patrícia dar outro suporte para o outro lado e o outro dá outro suporte para o outro lado, o Hudson fica meio desconectado, né? Então, ou se a gente dá um monte de suporte só para uma coisa e aí quando o Hudson precisa de outra, ele não consegue, né? Então, como é que a gente se articula, né, para que esses suportes oferecidos, eles tenham um certo equilíbrio naquelas funções que a gente colocou ali, né? Eu não posso só apoiar o empreendedor, ou a pessoa aqui, ou a iniciativa de alguém. Eu tenho que apoiar as organizações que já existem, eu tenho que apoiar os espaços de articulação, os conselhos e os fóruns. Eu tenho que ter suporte para que essa rede ela seja cada vez mais fortalecida, né? E do ponto de vista da demanda, a gente vê
que existe uma grande diversidade de iniciativas, né? Florianópolis é realmente o celeiro de inovações sociais. Essas iniciativas, como eu falei, estão atuando em campos de causa muito diversos. E o grande desafio é como elas também se articulam, né? E a gente olha, claramente, quando a gente vai para determinadas arenas, como é o caso da criança e adolescente, a gente vê que tem muitas organizações que atuam ali, sozinhas, né? Elas não fazem parceria com ninguém mais, mesmo sabendo que tem organizações que atuam na mesma área dela. Então, como é que a gente estimula isso? E como a gente estimula também, principalmente isso, esse ator se perceber, eu estou atuando no campo de política pública. Eu não estou só fazendo aqui a minha gotinha. Esse campo, ele precisa também funcionar, né? Porque a minha organização, minha iniciativa, ela pode estar super bem, mas se esse campo ele não avança, esses problemas públicos, né, pouco vão ser respondidos. Então, a gente precisa pensar nesses meios de promover colaboração, né, entre esses atores e não competição, porque senão a gente vira o mercado da pobreza ou o mercado do problema público. De quem é o problema? É meu, né, Duda? É meu, lixo é meu. É o meu quando dá dinheiro, mas se não dá dinheiro é seu. Tome lá, Wilson, vai lá. Né? Então, a gente precisa realmente, né, pensar isso, pensar como a gente faz a gestão desses problemas a partir de formas de governança mais colaborativas. E entender melhor essas características, assim, ampliar a nossa compreensão sobre esses campos de política, essas arenas, e como elas se desenvolvem, né? Para articular também com as políticas governamentais e institucionais formalizadas. Porque a política formalizada, ela vai andar muito mais, a ação, né, da prefeitura e tal, se ela se aliar a esses movimentos que já estão, né? E aí você tem realmente um vetor para a transformação. E, finalmente, a questão da governança, para fechar e das consequências, a gente vê que essa relação precisa, isso eu já falei, e essas práticas, essa observação direta, esse olhar para o micro, da gente tentar também ajudar e entender melhor as dinâmicas de cada campo desse e, ao mesmo tempo, se apropriar desse conhecimento para que a gente possa, dentro da universidade também e nos outros espaços, formar profissionais que possam ir agregar a isso e, ao mesmo tempo, dialogar, né, com esses atores e suas necessidades. Pode passar. Que essa é a ideia do observatório. A gente sempre fala, eu e a Grazi, que a gente não vai fazer nada que não seja algo que possa fortalecer e promover a demanda de quem está lá na ponta, né? Então, a gente pode concluir assim, um pouco para abrir a discussão, que a gente tem muito mais um ecossistema que é proativo, o que temos de dinâmica é muito mais emerge de baixo para cima, né, do que efetivamente algo planejado, organizado intencionalmente por um ator ou por outro ator, então é uma coisa muito mais pulverizada, né? Então temos mais esse processo ligado aos próprios atores e eles mesmos também vão configurando espaços de apoio, de suporte, de articulação, de diálogo, nos quais eles se sentem agregados ou se sentem parte. Em termos de demanda, a gente percebe que ele se configura, então é nesse sentido que a gente criou o observatório, né? Então, mais uma vez, agradeço muito, né, de vocês estarem aqui. Estou muito curiosa para ouvir vocês. A Grazi, infelizmente, teve que sair porque ela foi levar o pai dela no médico. Ficou bem chateada porque foi assim, uma coisa que aconteceu. Mas a gente também vai levar, né, toda essa discussão para ela. E gostaria muito de ouvir vocês, o que vocês têm a dizer sobre essas coisas todas que a gente falou aqui. Obrigada.